Sou Vitor dos Santos de Souza, aluno de pós-graduação em Química da USP de Ribeirão Preto, e a minha apresentação hoje tem como tema o desenvolvimento de novos materiais com possíveis aplicações de geração de luz branca. Atualmente, a luz branca hoje é utilizada em diversos meios, que vai desde a iluminação interna e iluminação externa a faróis de carros e também em displays de televisores e de celulares. A luz branca ela é formada por emissões do vermelho, do verde e do azul, e a junção dessas contribuições gera a luz branca. Neste trabalho é utilizado os íons terras raras, por eles terem propriedades espectroscópicas e emissões na região do visível. A síntese desses materiais foi feita da seguinte maneira. Em um primeiro becker sobre agitação constante foi adicionado o óxido de germânio, o hidróxido de trimetilamônio e a acetilacetone foi deixado há um tempo sob agitação. Enquanto isso, em um segundo becker foi adicionado as soluções etanólicas de cloreto de nióbio e também as soluções etanólicas dos íons terrasária, ômio, térbio e túlio, também foi deixado sob agitação, que posteriormente os dois beckers foram juntados em um só, onde ocorreu a precipitação do material, e este pH foi ajustado para aproximadamente 4, e o material foi deixado por secagem a 80 graus por 24 horas em uma estufa. Posteriormente foi realizado o tratamento térmico por 3 horas nas temperaturas de 700, 900 e 1100 graus, onde foi obtido o material na proporção de 70% de óxido de germânio, 30% de óxido de nióbio, tridopados com 0,3% de ômio, 1,2% de térbio e 0,5% de túlio. Foram realizados estudos estruturais espectroscópicos e as propriedades estruturais foram avaliadas por a difração de raio-x, em que foi possível obter informação da formação do óxido de germânio trigonal nas 3 temperaturas de tratamento e o início da cristalização em 700 graus. Também foi observada a formação de um óxido misto entre o óxido de germânio e o óxido de nióbio de fase tetragonal, em que essa estrutura tem a formação nas amostras tratadas termicamente acima de 900 graus. Foi realizada a espectroscopia vibracional na região do infravermelho, o FTIR, com as 3 amostras tratadas nas temperaturas diferentes e também para amostras sem tratamento. Podemos observar na região aqui em azul que essas bandas são referentes aos modos vibracionais dos grupos OH, que na região do verde, referente aos modos vibracionais da água e também dos íons trimetilamônio. Na região do laranja, as bandas são referentes aos modos vibracionais do óxido de germânio e em vermelho dos modos vibracionais do óxido de nióbio. Podemos observar também que com o aumento da temperatura de tratamento, ao desaparecimento das bandas dos grupos OH e também das bandas de água e dos íons trimetilamônio. E isso é importante, pois a presença desses grupos na estrutura, eles desfavorecem a luminescência, eles suprimem a luminescência do meu composto. Quando observamos modos vibracionais dos óxidos, com o aumento da temperatura, há um aumento significativo dessas bandas, o que indica a formação dos mesmos na estrutura. Para estudo espectroscópico, foi realizada a conversão ascendente de energia, com excitação em 980 nanômetros, para 700 graus, por ser um material que tem ainda matéria orgânica e grupos OH, tem a sua luminescência suprimida, pois vemos as emissões na região do verde, responsável dos íons ômio, e na região do vermelho, referente aos íons túlio e aos íons ômio, bem pouco intensa quando comparada com as demais. Quando observamos a amostra tratada a 1100 graus, ela também tem as emissões na região do verde e do vermelho, bem mais intensas. Quando olhamos o diagrama de cromaticidade, esse material emite na região do amarelo aproximadamente. Mas o mais interessante é que, quando olhamos a amostra tratada termicamente a 900 graus, nós temos um diferencial, pois ela tem emissão na região do azul,
referente também dos íons ômega e dos íons túlio, e também as emissões na região do verde e do vermelho, o que, quando olhamos no diagrama de praticidade, a combinação dessas três emissões faz com que o material tenha emissão na região de luz branca. Como conclusão, com o aumento da temperatura de tratamento, observamos a formação desse óxido misto, em que há indício de que eles influenciam na luminescência do composto. A amostra tratada termicamente a 900 graus teve um resultado interessante, pois foi a única em que apresentou emissão na região do azul, que quando combinado com a emissão da região do verde e do vermelho, observamos emissão na região de luz branca. Esses tais resultados preliminares demonstraram que o material ele tem um grande potencial em geração de luz branca. Gostaria de agradecer à Universidade de São Paulo, às agências de fomento FAPESP e CNPq e ao grupo em qual faço parte, Mater Lumen Laboratório de Materiais Luminescentes Micro e Nanoestruturados. O meu contato está aqui embaixo para caso alguém queira tirar alguma dúvida. Eu agradeço também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado.